E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo anterior, eu havia falado sobre o Li da Muleta de Ferro. E se vocês não viram, vocês podem conferir aqui dentro deste mapa. E lembrando que estes personagens você pode conferir no site www.primomandarim.com. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando este trabalho onde eu compartilho as informações através de marcadores como este do Li da Muleta de Ferro, que eu posicionei aqui neste mapa. E o card dele está aqui no lado esquerdo, vocês podem entrar para dar uma olhada. E no vídeo de hoje eu vou apresentar um outro personagem dos 8 Imortais. Então os 8 Imortais são estes personagens que você está vendo aqui na tela. Mas este personagem do vídeo de hoje é considerado a peça central deles. Tanto que eu já posicionei ele justamente no centro da roda, que é este que vocês estão vendo aqui. E o título de hoje é O Mestre Alquimista. Mas antes de apresentar sobre este mestre alquimista, eu preciso explicar um pouco do contexto histórico para facilitar o entendimento deste personagem. E é por isso que eu vou entrar dentro do meu Illustrator para continuar fazendo essa explicação. Então eu estou dentro do meu Illustrator e eu já preparei algumas fotos para compartilhar junto com vocês. Mas antes eu vou pegar aqui a minha nave espacial, que está aqui, posicionar ele aqui no CMM. Lembrando que a nave espacial está aqui no Clássico das Montanhas e Mares, que é o mapa que a gente viu anteriormente. Antes de toda a história ter acontecido, né? A gente está então bem aqui no CMM. Só para explicar, tá? Aqui eu tenho algumas fotos que eu coloquei aqui. Esse aqui é a cronologia, que é o objetivo do Illustrator, mostrar a cronologia da história da China para vocês. E tem alguns cards aqui que eu tampei eles, tá? Porque esses cards que vocês estão vendo fazem parte de um projeto futuro que eu estou desenvolvendo. E por isso eu não vou mostrar para vocês, talvez eu mostre só uma carta. Partindo daqui do CMM, a gente vai passar então, sobrevoar pelo dinastia Xia, depois a gente vai para a dinastia Shang e depois a dinastia Zhou. Tá? Então a gente chama essas três dinastias de Xia, Shan, Zhou. E vocês podem conferir, agora eu coloquei até o método PIN em cima. E aí, no final da dinastia Zhou, tá, a gente acaba entrando no período da primavera-outono, que é onde está a nossa nave. Este período da primavera-outono talvez seja uma das fases mais importantes, porque foi aqui que surgiu as 100 escolas de pensamento. E dentro dessas 100 escolas de pensamento, a gente tem várias filosofias que surgiram, como por exemplo o confucionismo, a filosofia legalista, o moísmo, o taoísmo. E dentro do taoísmo, tivemos então dois mestres muito famosos, que se chamam Mestre Zhuang e o Mestre Lao, sendo este o último o fundador da filosofia taoísta. E aqui em cima a gente tem então as 100 escolas de pensamento. Tá? As 100 escolas de pensamento, a gente tem aqui, né, esse primeiro aqui, do Tia, que é o confucionismo, e aí a gente tem o mestre Confúcio e outros dois mestres. A gente tem o taoísmo, que é justamente aqui que é onde está o mestre Lao. E depois a gente tem o legalista e o moísmo, que está aqui. Então, esse mestre Lao que está aqui, eu fiz um card dele, que eu vou compartilhar com vocês, que é esse aqui. Então, este é o card que eu vou imprimir futuramente.
Então ele está escrito aqui, tá? Lao Tzu. E depois aqui do lado eu coloquei um nome para ele. Eu coloquei Senhor Supremo, o mais alto ancião. Tá? Foi uma interpretação que eu mesmo faço e traduzo. Para ter uma referência em português, para facilitar o aprendizado. E aí aqui eu coloquei depois que ele se transformou, né? Depois que ele foi para o céu, ele passou a morar aqui nessa região do extrema pureza do céu, que se chama Tai Ching Tian. Tá? E depois aqui tem o período, né, da primavera outono em chinês. Tem um título que foi concedido a ele que se chama Taishan Lao Chun. Vamos ler o card junto comigo. Ele foi o pensador do período primavera-outono. O nome dele é Lier e ele é natural do estado de Shu. Ele foi o fundador do taoísmo filosófico, tá? Então, autor desse livro aqui, Tao Te Ching. E lembrando que a filosofia taoísta ela não é igual à religião taoísta, como a gente conhece. A religião taoísta ela usa os fundamentos da filosofia do taoísmo, tá? E então na religião do taoísmo a gente coloca então o título do mestre Lao como esse nome aqui, Taishan Lao Chun. Então continuando aqui, o ponto de vista, né, do mestre Lao é que ele defendia viver em harmonia com a natureza, ou seja, tudo deveria ser o mais natural possível. Então o taoísmo acredita que o mestre Lao se transformou então no mais alto ancião. Tá? Então esse é o card que eu fiz. Achei que ficou muito legal. Então o mestre Lao sentado em cima de um búfalo d'água, que já demonstra o ponto de vista natural dele. E continuando a apresentação, o objetivo não é falar sobre o mestre Lao, mas apresentar para vocês o surgimento do taoísmo, porque ele vai ser a base do nosso personagem, que a gente nem chegou a falar sobre ele. Avançando com a minha nave aqui, eu vou para a dinastia Qin. Muitas pessoas chamam de dinastia Qin, tá? Mas em chinês a gente pronuncia como Qin Chao. Então eu vou falar dinastia Qin. E foi aqui mais ou menos que começou a construção da muralha chinesa, que foi que eu vou mencionar mais para frente sobre uma fortificação que houve, quando eu estiver falando sobre esse personagem. E aí depois a gente vai avançar para a dinastia Shifu. Depois, finalmente, a gente vai chegar aqui na dinastia Han. E a dinastia Han, em chinês a gente chama de Han Chao. Tá? Então a dinastia Han, ela começou pela dinastia Han Ocidental, que é essa daqui de cima, que a gente chama de Shi Han. E depois ela terminou na outra metade, na dinastia Han Oriental, que a gente chama de Tong Han. E é justamente aqui na dinastia Han Oriental que a gente vai, então, reviver o nosso personagem. E nada melhor para mostrar isso para vocês do que utilizar um mapa que eu estou desenvolvendo ele, que não está pronto ainda, tá? Mas deixa eu voltar aqui para o mapa. Bom, então eu estou de volta ao meu mapa. E se vocês estiverem explorando este mapa, vocês devem ter reparado que aqui em cima tem uma navezinha que está escondida aqui no meio da neve. Tá? E é com esta nave que a gente vai então sobrevoar o mapa da dinastia Han Oriental. Então, clicando aqui na nave, eu consegui criar um link que está aqui, ó. E clicando aqui, vocês vão então para o mapa da dinastia Han Oriental. Eu vou clicar ele agora.